Eu queria entender, do ponto de vista de alianças, como é que o Lula e o Flávio chegam nesse Uhum. começo de campanha? Porque eles têm cenários bem distintos, né? Enquanto o Lula tem uma frente, o Flávio não tem uma Uhum, frente. Mas talvez essa frente do Lula signifique pouca coisa. uhum. Bom, Marina, começando pelo presidente Lula, a frente ampla dele é a frente ampla de 2022. Acho que a diferença em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro nesse caso é que, em que pese ali no fim do ano que se tinha uma conversa de atrair o MDB, e que foi frustrada ali adiante, o governo já estava ali certo de que não teria uma ampliação dessa coligação com partidos, por exemplo, do Centrão. Ele já estava ali bem mais delineado nesse caminho da repetição da chapa com o vice-geraldo Alckmin, e eu não vejo nenhum prejuízo à estratégia eleitoral que o presidente se propõe a fazer, o discurso da agenda mais aspiracional, com a reformulação da relação com o trabalho, que me parece que está ligado ali a esse lançamento da candidatura, né, no berço, em São Bernardo, ali com a questão dos sindicatos, né, que está na origem do presidente, ou, enfim, apostando muito nessa questão da economia ainda ali, né, das medidas que o governo tem na mão. Então, assim, isso não mudou em relação ao isolamento ou não partidário. Agora, do lado da candidatura do Flávio Bolsonaro, se tinha uma expectativa, e que aí se mostrou frustrada, de você ampliar e não demonstrar ali um isolamento, digamos assim, da direita, que a gente sabe, o Flávio, houve resistência do mundo político em aceitar ali a escolha do presidente Bolsonaro. Então, me parece ali que esse esforço dele, que é uma candidatura que já nasce sobre essa contestação da política, que atravessa um noticiário ali mais ou menos entre meados de maio a julho, muito ali barulhento, ruído com a própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, a questão ali do caso Master. Me parece que esse isolamento ele custa mais caro à estratégia eleitoral do senador. É claro que a gente precisa contextualizar o ambiente em Brasília. É um cenário de investigações em andamento, na via de emendas, a questão do combustível ali com o devedor quanto mais, o próprio Banco Master. Então, você sente a política um pouco mais ali, tentando não tomar tanto risco, né? Um pouco, de fato, em cima do muro, para não se comprometer ali nessa direção de comprar um risco, por exemplo, assumir uma vice na chapa do senador Flávio e eventualmente ter que lidar com um cenário de vitória do campo ali opositor. Então tem essa postura ali, esse pano de fundo de um temor em Brasília que me parece que contribui, mas fato talvez assim a não coalizão do lado da direita ali para a candidatura do Flávio, ela deposita mais um ponto de interrogação nessa largada da disputa eleitoral dele ali na campanha oficial, que também está tentando buscar um pouco qual é o caminho, ou a gente vê uma troca na comunicação em que ele está indo mais para o enfrentamento político ao PT, menos sobre essa tentativa de projetar o Flávio como um candidato ao centro, numa perspectiva mais propositiva. Então, me parece que já é uma reação aí a essa frustração de coalizão e, de fato, acho que só sublinhar também. Uma vez o governo vendo a dificuldade ali do Centrão em caminhar com a candidatura hoje, né, mais competitiva da direita, o governo também trabalhou, tá? Então, assim, essa reaproximação do presidente Lula com o presidente do Senado, o não embarque do Republicanos, do presidente da Câmara, Hugo Mota, a vice ali, que o Flávio tanto queria, que seria a Daniela Marques, tem a ver com alianças a essa próxima eleição da cúpula do Congresso Nacional, que acontece em fevereiro do ano que vem. Então, há também uma sinalização, o governo vendo espaço para avançar numa tentativa de construção já, mirando uma melhoria numa eventual governabilidade em 2027. Perfeito. E aí você citou um personagem que é o Hugo Mota, especificamente, que nessa semana declarou É. apoio à candidatura do presidente Lula. O que isso muda em Brasília? A Para Primeiro vamos contextualizar que a Paraíba já é um estado muito petista. Eu me lembro em 2022, se eu não me engano, todos os municípios da Paraíba deram acima de 60%, das intenções de voto ao PT. Então, assim, um estado muito petista. O Hugo, então, me parece que está mais amarrado eleitoralmente a fazer qualquer outro movimento. Em 2022, por exemplo,
que o Republicanos caminhou com o presidente Bolsonaro, eu me lembro de conversas com agora o presidente da Câmara, que ele fazia o palanque ali de branco, né? Uma coisa ali de não adesão à direita. Então, me parece que tem essa particularidade ali regional, mas de fato que acho que a gente pode observar o Hugo, a primeira eleição dele como presidente da Câmara é um amplo arco de aliança do PT ao PL. A gente precisa observar agora se essa boa vontade imediata ali, né, do governo sinalizar também que pode apoiá-lo e ele, em contrapartida, tomar uma direção um pouco mais clara, não só de avanço na agenda de projetos relevantes, porque ele fez avançar ali tudo que a articulação política do governo queria, sem tanto solavanco como a gente viu no Senado, pode indicar, talvez, e aí a gente precisa observar, a composição da Câmara deve repetir essa cara que ela tem hoje, porque é uma eleição, não é majoritária, né, proporcional, então espelha um pouco mais a dinâmica da eleição municipal. Tem a questão das emendas parlamentares, então possivelmente um alto índice de reeleição, pelas nossas projeções assim de momento, mas pode indicar que ele vai caminhar com uma coalizão um pouco mais governista. Então, acho que é menos em relação à postura dele, talvez, ou o que o governo está mirando, de ter, de fato, um pouco mais ali de digital nessa candidatura, possivelmente ali, que caminha como favorita para ser reeleita à presidência da Câmara para o próximo biênio. Perfeito. Professor, o que a gente sabe é que a maior parte da população tem alguma dificuldade de seguir o fio da história política e principalmente entender esses movimentos que são muito partidários e que acontecem antes, durante e depois das eleições, inclusive a gente que cobre político o dia inteiro. Se a gente passa um dia um pouco mais desligado ali do celular, a gente perde o bonde, né, Bárbara? Você me entende que a gente fica com o celular ali o tempo todo. Você está jantando, você tá. Mas pensando especificamente nessas alianças, nessas coalizões, me parece que elas são menos importantes agora e mais relevantes para um governo futuro, é isso? Bom, vamos lá. O caminho que a Bárbara traçou é excelente, ótimo. Eu só queria aprofundar um pouco mais para poder chegar aí. Veja, o que move uma parte do sistema político brasileiro, né? O chamado centrão, né? Não é mais a política como era o antigo MDB. O centro político é um centro fisiológico, né? E que a sua natureza é buscar o poder e, sobretudo, a reeleição, né? Tem um drama para os políticos que é mais ou menos o seguinte: se o sujeito ganha e o candidato dele à presidência da República ganha também, é uma maravilha, né? Se o candidato à presidência da República dele ganha e ele perde, é um desastre, porque o mandato é fundamental para ele, né? Muitos se desprofissionalizaram e passaram a fazer só aquilo da vida, né? Então, eles são movidos à expectativa de poder. É um centro patrimonialista, fisiológico, movido à expectativa de poder. Há alguns meses, a perspectiva de estar com Flávio Bolsonaro estava dada. Inclusive, se dizia de Ciro Nogueira como vice, né? O que aconteceu de lá para cá? Os problemas do Ciro Nogueira? Sim, é verdade. Mas não só isso. Houve uma fragilização muito grande da candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Então, aquilo já parece ter acendido alguns alertas para que eles fossem cuidadosos. Outra coisa importante é que os partidos hoje, eles são, sobretudo, empenhados em fazer bancada. Quanto maior a bancada, maior os recursos de fundo partidário, maior os recursos de fundo eleitoral e os recursos também que vêm de emendas, né? Então, o que os partidos querem? Eleger parlamentares. Então, se numa determinada região o candidato à presidência da República tem mais entrada e vai fazer mais parlamentares, então é melhor não brigar com ele. Se na outra região é o outro candidato, então é melhor não brigar com ele. Essa neutralidade não é uma neutralidade nacional, né? Não, estamos neutros. Não é isso. É uma neutralidade que permite aderir aonde convém. Não tem uma perspectiva de preocupação com os destinos do país, para onde vai a economia, para onde vai a política, o que precisa ser feito. Não tem nada de programático.
tem mesmo um jogo de sobrevivência política que se baseia nisso. Então, não à toa, nós acompanhamos pela imprensa uma série de encontros e de acordos do presidente Lula com membros importantes do Centrão. Falava do Hugo Mota, mas também do Davi Alcolumbre, que nem candidato é, mas é candidato à reeleição como presidente da casa. Né? Parece que ha havido um acordo de, aí sim, o presidente Lula não se manifestar no Piauí em relação à candidatura do Ciro Nogueira a senador. Então, veja, é uma acomodação eleitoral. Agora, sua pergunta é, tá bom, então esse é o jogo nesse momento. No outro momento, o que você vai ver, Marina, é o que resultou disso, qual é o tamanho das bancadas. Né? E aí, qualquer que seja o executivo, na minha percepção, vai dançar. Entendeu? Nenhum executivo hoje, com esse perfil que a gente tem de enfraquecimento do executivo por uma hipertrofia do legislativo, vai ter condição de fazer maioria com facilidade. Né? Vai ter que ajoelhar no milho e vai ter que ceder cada vez mais ao Congresso, porque não vai fazer maioria, os parlamentares já terão fundo partidário, fundo eleitoral, emendas que são de liberação obrigatória, então eles vão exigir cada vez mais dos executivos. Os executivos se enfraquecem e perdem poder de agenda. Então, para ser justo, quando eu digo, olha, nenhum desses candidatos estão olhando para o futuro, então, mesmo que tivessem, esse poder de agenda também é limitado, porque não se discute mais o país no Congresso Nacional. O que a gente vê no Congresso Nacional, e eu não digo isso com prazer, é que os parlamentares têm se transformado em vereadores federais. Né? Não há mais o tribuno que suba a tribuna do Senado ou a da Câmara dos Deputados e faça um discurso para a nação. Não tem mais isso. Não tem mais um discurso de para onde nós devemos ir, quais são os problemas do mundo e os problemas do Brasil. O que a gente vê são cortes de segundos, né? São discursos de segundos, inclusive que um não está ouvindo o outro lá Todo mundo dentro do Congresso. preocupado em Se a gente vê gravar e um fazer falando corte. lá e os Isso. outros com o celular aqui, E né? às vezes uma na tribuna situação falando para diferente. o plenário vazio, mas para o celular. Exatamente. É um pouco assustador essa nova forma de política, assim, principalmente a gente que está acostumado também a assistir debate antigo e entender proposta e a discussão de proposta, o mundo político virou para outro lado, né? Hoje em dia, os interesses são um pouco distintos. E aí, professor, eu acho que a gente está conversando um pouco sobre essa situação de todo mundo precisa se reeleger e esse movimento de cortes e todo mundo lutando ali por um eleitorado. Eu acho que outro ponto importante dessa eleição é que é impressionante, é que a gente já está pensando na próxima eleição, né? Se de um lado o Lula, ele pode ali se reeleger e caso vença em vai ter 4 anos ali para construir um sucessor, queria entender também o que acontece com a família Bolsonaro caso ela perca essa eleição. Além disso, a ascensão do Renan Santos, eu acho que a gente sempre precisa falar do Renan Santos nas pesquisas ali, porque ele tem subido pesquisa a pesquisa, conquistando um eleitorado significante para alguém que está disputando a sua primeira eleição. Isso mostra que ele é um candidato para ficar de olho em 2030? Sim, mas aí a gente precisa entender qual é a composição desse campo que a gente chama direita ou de antipetista. Né? Primeiro, não é unitário, obviamente. Né? Na eleição para prefeitos de 2024, eu acho que ficou muito claro a existência de 4 campos. O primeiro campo é o campo bolsonarista, né? Uma direita mais radical, bolsonarista, tal, fechada ali. O pessoal de pesquisa, que eu confio, diz que é alguma coisa entre 15% e 20%. Muita coisa, mas não é majoritário. Aí você tem um outro campo, que em 24 pareceu o Pablo Marçal, mas hoje me parece que o Renan ocupa esse espaço, que a gente vai chamar de uma direita anarcocapitalista, né? Muito parecida, não na forma, mas no discurso com Milei. Né? Isso é um fenômeno mundial. Então você tem isso. Aí você tem a direita fisiológica, patrimonialista, que eu me referi agora há pouco a ela, que é a direita do Centrão. Né? E, por fim, você tem um campo de direita que quer parecer meio
com o antigo PSDB, com o antigo MDB, que é vamos dizer que é o PSD do Kassab, né? Pessoal, PSD com K de Kassab, né? Não é PSD com B ou com D, com K de Kassab, que quer tem todas as outras, tem a perspectiva também fisiológica e tal, mas tem uma pretensão de ter projeto para o país e de dirigir o país, ou então ser o que foi o centro, o antigo PSD, antes de 46 a 64, que fazia o meio de campo entre os partidos em conflitos, o PTB e a UDN na época. Ou o MDB, da redemocratização, que também ocupou esse espaço. Então, são 4. Então, veja, o que está ficando claro nessa eleição é que o bolsonarismo não é dono de toda a direita. Ele parte de um piso bastante relevante, que nenhum outro candidato nesse campo tem, mas se ele tem o piso alto, pelas contradições todas do campo, ele acaba tendo um teto baixo, né? Em linguagem de arquitetura, piso alto e teto baixo é pé direito estreito, né? Fica meio aprisionado ali, né? Aprisionado, né? E outra coisa que é importante, e isso acho que o presidente Bolsonaro viu com muita clareza, é que rei morto, rei posto, né? Então era necessário que para manter esse capital político, vamos lá, 20%, vamos dizer que é 20%, era necessário ter alguém com sobrenome, com a marca, né, da família. Por isso que não foi Tarcísio de Freitas, por exemplo, ou qualquer um outro. E mesmo aí dentro da família também há suas contradições, como nós sabemos, né? Então, perdeu a eleição, Flávio está garantido para 2030? Eu acho que não, né? Porque outras pessoas vão se colocar nesse campo. O Renan é um deles, né? O Tarcísio é outro. Nós não sabemos o que será, por exemplo, sendo eleita, me parece que será eleita, a senadora Michele Bolsonaro. Né? Será identificada ainda com o marido, terá um outro approach político, como que será? Então, eu acho que esse campo tende à fragmentação. Quando a gente olha para o outro campo, que é o campo da esquerda, hoje ele está unificado porque tem uma única liderança, que é o presidente Lula. Os outros se enfraqueceram muito e não conseguiram se colocar como alternativa, como você tem no campo da direita. Em 2030, daqui a 4 anos, o presidente Lula, se ganhar a eleição, terá um papel importante na definição do seu candidato? Sim, sempre terá. Mas haverá fratura nesse campo? Vamos partir para algumas especulações. Por exemplo, João Campos vai ganhar o governo de Pernambuco ou não vai? Se ganhar, você tem um quadro Já que está esteve mais colocado. garantido, Já esteve mais garantido. agora está bem Exatamente. perigoso. O Fernando Haddad ganha ou perde São Paulo? As pesquisas estão indicando para alguma coisa muito, muito clara. E não ganhando São Paulo, que papel terá no hipotético governo Lula? Será ministro da Fazenda? Eu creio que não. Da Casa Civil? O ministro da Casa Civil tem importância no governo? Não tem. Como que isso será trabalhado? E as contradições do PT? Como serão? Não é? Porque o que tem dado unidade para o petismo, para esse campo da esquerda toda, é a presença do presidente Lula, que é um líder inconteste nesse campo. O presidente Lula continuará sendo essa liderança? Quando você não tem mais a expectativa de poder continuado, as coisas mudam muito rapidamente. Então a gente vai ter que ver. Você me perdoa a estender tanto, que você me perguntou só do Flávio Bolsonaro, mas eu já parti para outro campo também.